Bom, galera, então nós estamos aqui agora, particularmente falando, eu gosto muito dessa transmissão, das dupla embreagem é a que eu mais gosto. É a DQ250, também pode ser chamada de 02E, aplicado na linha Volkswagen Audi também. Então é o seguinte, o que a gente tem aqui para falar dela? Ela é uma transmissão muito boa, como eu comentei, porém, qual o defeito que ela apresenta e como que você, reparador, pode começar a perceber que realmente a embreagem está com problema. Não é em grandes velocidades, em troca a 5.000 RPM, não. É em baixa velocidade. Você numa pequena subidinha, segurando o carro ali em primeira, você vai sentir uma trepidação. Por que isso começa a acontecer? Houve um desgaste dos discos de composite e dos discos de aço. Olha que interessante. A importância do fluido correto. Esse fluido ele é tão eficiente dentro do pacote das embreagens que, devido à temperatura que ele trabalha e tudo, muitas vezes a gente abre o pacote, o disco de composite está na medida perfeita, só que ele baixou a medida do aço. O disco de aço é que perde a medida. E aí, devido à impureza e tal, com o trabalho, ele começa essa trepidação. Então, há necessidade de fazer a substituição da embreagem. E por falar em embreagem, a gente inclusive abriu o cubo da embreagem aqui completo, do 02E, para quê? Para dar uma dica importante. Digamos que o carro chegou, você conseguiu fazer o diagnóstico, o carro chegou andando, não chegou no guincho, e o defeito aponta para a K2. Vamos supor que ele perdeu segunda, quarta e sexta. Então é uma coisa, você pode talvez abordar a reparação de uma forma. Mas se ele tiver com defeito na K1, essa é a dica que vocês precisam ficar muito atentos. Nós temos aqui, ó, nesse cubo, nessa área maior, o alojamento da K1. Nessa área menor, o alojamento da K2. E nós temos no kit de reparação os pistões e contrapistão da K2. Mas a K1, o pistão de aplicação dele é confinado dentro da peça. O processo produtivo dessa peça, nós vamos ter aqui, ó, uma solda, uma microsolda do lado de cá e uma microsolda na parte interna. Então ele foi colocado aí dentro, comprimido a mola na medida certa e foi fechado com a solda. Então eu não consigo trocar esse pistão sem trocar o cubo completo. O que está pintado de branco é a carcaça. O que está em vermelho é o pistão de aplicação. E azul é a mola Belleville que retorna esse pistão de aplicação. Então nessa imagem que vocês estão vendo aí em corte, você pode ver o detalhamento direitinho, ó, da mola de retorno, o pistão de aplicação, e a gente não consegue acessar ele. Então essa é uma dica importante. Se eu tiver com um problema de K1, o correto é trocar o cubo completo. Não adianta ficar trocando o kit de reparo. Um detalhe muito importante, toda vez que forem fazer a substituição da embreagem, trocar também essa tampa que vai aqui, né? Ó. Porque ela é que fecha o pacote retendo o fluido lá dentro. Então não dá para mim fazer o trabalho, tirar o kit de embreagem e usar a mesma tampa. Sempre uma tampa nova. Ele vem até com um instalador para a gente nem tocar a mão ali. Já instala, põe a trava, tá pronto o serviço. Muito bem. Uma outra detalhe, filtro. Esse filtro é o filtro principal. Só que eu só vou trocar esse filtro numa intervenção completa da caixa, porque ele está lá dentro e essa caixa não tem cárter inferior. Então só vou realmente substituir ele numa reforma completa, onde eu abri, fiz a limpeza dos sensores, avaliei as engrenagens, tudo bem. Aí eu troco esse filtro. Mas numa troca de fluido, eu tenho um segundo filtro aqui, ó. Esse filtro refil, ele vai alojado aqui, próximo ao trocador de calor. Esse sim, toda vez que eu trocar o fluido dela, eu devo também substituir o refil desse filtro. Falando de trocador de calor mais uma vez, que eu estou sempre enfatizando essa história de temperatura, esses trocadores mais modernos, eles são considerados trocadores de alta eficiência. Mas o que é isso na verdade? Nós temos ali, ó, uma parede de alumínio no caso. Para mim ter mais eficiência de troca de térmica, o que eles fizeram? É uma parede um pouco mais fina. Então se ele é mais fino, ele também tem uma tendência mais fácil de corroer e romper e misturar água no óleo. Então há necessidade de enfatizar a verificação periódica do sistema de arrefecimento, líquido de arrefecimento, mantendo tudo isso em ordem, funcionando. Muito bem,
E um detalhe que é legal a gente comentar, embora nós não vamos entrar em detalhe agora, mas vai ficar para um outro vídeo, que são as solenoides que vão no corpo de válvula desse carro. Mas aí, como tem outros detalhes, tem também a parte da mecatrônica, o software, a gente vai falar desse assunto num vídeo dedicado a corpo de válvula do DSG DQ250.